Você gostaria de viver de YouTube, fazer seu próprio horário, trabalhar de onde você quiser e principalmente gerar muita receita? Quer garantir sua vaga e iniciar seus estudos agora mesmo? Basta você clicar no botão aí embaixo. Eu costumo dizer que o cérebro tem uma capacidade muito grande de mandar no próprio cérebro, né? Quem nunca tentou, falou, não, eu quero apresentar um seminário na faculdade, eu quero apresentar um trabalho. Eu vou falar, a pessoa chega, ela sabe a matéria, ela ensaiou, ela leu, ela pesquisou, ela sabe que vai ter gente lá ao vivo, mas ela, quando começa a falar, a garganta trava. Por quê? Porque o nosso cérebro, ele consegue controlar a gente emocionalmente. Vocês já ouviram falar de uma coisa chamada sequestro da amígdala? Chamada também sequestro emocional? Não, isso eu nunca escutei, nem li. A amígdala é uma regiãozinha no cérebro, né? São porções aqui no nosso lobo temporal, na altura temporal, né? Da altura da têmpora. Duas bolinhas pequenas, não é a amígdala na garganta. É isso aí que eu ia falar, com isso da garganta, né? Não, é o mesmo nome. É que, se eu não me engano, quem está assistindo aí pode pesquisar no Google, pode me corrigir se eu estiver errado. Mas eu acho que amígdala, com G, D-A-L-L-A, é a amígdala do cérebro, e a amígdala da garganta é a amígdala sem o G e sem dois L's. Mas posso estar falando besteira, pode ser o contrário. A amígdala, ela tá ativa quando envolve processamento de emoções fortes. Então, por exemplo, quando você fica com medo, um choque muito grande, a amígdala vai lá e dá uma hiperativação. Tá, e o que tem a ver eu ficar com medo e não conseguir falar ao vivo para um negócio que eu li, eu sei a matéria, blá, 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 blá. Eu falo isso porque muita gente me pergunta como se apresentar melhor no palco, né? Falo, bom, o que acontece? O nosso cérebro, se você pensar no cérebro, você tem que olhar na perspectiva da criação evolutiva para entender muita coisa do cérebro, porque é isso que a gente aprende hoje em dia, né? A maioria das teorias da biologia, elas partem da teoria da seleção natural, da etologia no geral. Então o cérebro pensa assim, vai ficar bem fácil de entender. Imagina que você tinha grana para fazer um barraquinho. Foi lá e construiu um barraquinho, porque você precisava de coisas básicas, certo? Precisava de um teto para não tomar chuva, precisava de um lugar quente, então precisava de coisas básicas, não precisa ser um luxo. Construir ali um barraquinho. Imagina que passa um tempo, sua condição financeira melhora, você tem uma capacidade melhor, você vai lá e aumenta esse espaço. Aí sim você coloca um pouco mais de luxo. Vou colocar ali um espaço para eu comer umas coisas legais, vou colocar uma cama ali, um quarto para eu poder dormir, não só um barraco só. Você aumenta esse segundo anexo, vamos dizer assim. Passa um bom tempo, sua condição financeira melhora mais ainda. Você fala, não, agora a gente vai realmente reformar isso aqui, vamos fazer uma cobertura, vai ter uma sala de bilhar, vai ter uma sala de computador, uma coisa mais intelectual, né? Isso é o nosso cérebro, a gente chama de cérebro trino, é uma palavra meio controversa entre os neurocientistas, mas ele explica bem. O cérebro, etologicamente, quando a gente começou o processo evolutivo pareado com outras espécies, a gente desenvolveu primeiro as partes básicas, que seria o nosso cérebro reptiliano, né? A parte mais baixa do cérebro, mesencéfalo, telencéfalo, bulbo, ponte, né? Tudo que está para baixo, daqui de onde eu falei, são as funções básicas: ciclo arcadiano, respiração, deglutição, secreção hormonal. Eu não controlo isso, por isso que se chamam funções básicas do nosso corpo. Se eu falar assim, eu vou ficar sem secretar hormônios da raiva agora, e olhar para um estímulo de raiva, uma pessoa que eu odeio, não vai adiantar porra nenhuma. Vai secretar, vai cair na corrente sanguínea, vai dar uma aceleração. Claro que o que vai acontecer depois, aí sim envolve o córtex, mas vamos chegar lá. Primeira parte, então, são as funções básicas. Num segundo momento, eu tenho então o nosso cérebro que tem em comum com os mamíferos, que é o cérebro emocional, nosso sistema límbico, que está associado ao processamento de emoções. Então, primeiro a parte funcional, né, a parte básica, funções básicas, depois a parte emocional, que são as amígdalas, nosso hipocampo, todas as regiões, em teoria, no meio do cérebro. Vamos pensar assim, a altura mediana. Por último, nosso último produto, nossa última produção, processo evolutivo, é o nosso neocórtex, também conhecido como novo cérebro, exatamente, que é a parte racional, mais voltada, a camada mais superficial, é a cobertura mais intelectualizada. Aí quando você entende essa teoria, você consegue na hora entender por que quando o cara vai para apresentar o trabalho, ele trava independente do que ele pensa, porque antes do córtex veio o emocional. O emocional manda mais. E antes do emocional vem a função básica. Por isso eu posso ficar com raiva, aliás, posso tentar controlar minha raiva, tentar controlar meu neocórtex, meu racional. Se eu falar, vou ficar sem respirar e vou morrer.
A hora que você desmaiar, você vai abrir a boca e novamente suas funções básicas vão voltar ativa. Quem veio primeiro, né, a ordem dos mais velhos manda mais. Por isso que não adianta eu só falar assim, vou mudar uma crença. Não, agora eu vou pensar que eu sou um cara comunicativo, nunca mais eu vou travar, vou gaguejar quando for falar em público. Isso não vai adiantar, tá certo? Num primeiro momento não vai adiantar. Você pode fazer treinamentos e tratamentos para isso e aí sim. Mas só virar e falar, pô, eu sei a matéria. Cara, é um problema da construção anatômica do seu cérebro, não é culpa tua, tá? Então, assim, isso tudo para explicar o que são as amígdalas e por que que o nosso cérebro emocional é muito potente, né? Muito forte. Entendi. Tá vendo? Olha, eu vou falar pra você. Hoje a gente vai ter aula aqui.